Venho aqui para um breve comunicado, uma análise bastante breve, a respeito de um fato que é muito significativo hoje para a política e para a vida nacional. Nós sabemos que o país está atravessando hoje uma das suas piores crises, uma das piores crises da sua história, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista moral. Isso é indiscutível. Pode-se pegar quaisquer indicadores, todos eles vão apontar nessa direção. No que se refere à economia, o processo já não poderia mais ser chamado, a meu ver, de recessão. Nós estamos verdadeiramente numa depressão econômica. Quando o PIB cai 3%, a perspectiva para o ano seguinte é de não recuperação, claramente, nós estamos configurando aí uma situação que eu chamaria de depressão. E a depressão, ela tem uma característica muito especial e perversa, é que ela se autoalimenta, ou seja, tudo mais constante, nada especial se fazendo, ela continua se aprofundando. O fato é que nós temos aí o desemprego galopante, as taxas de desemprego aumentando, os rendimentos das famílias em declínio. O declínio só não foi pior porque as pessoas que perdem emprego têm a contrapartida dos encargos sociais que elas recebem, seguro-desemprego, fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, o aviso prévio, enfim. Há uma série de rendimentos que vêm para as famílias de uma vez por todas e que permitem que elas suportem a situação, sei lá, por 6 meses. Mas, posteriormente, elas vão ter que fazer face com a dura realidade da queda da renda, do desemprego, da contração do seu consumo mais forte do que eventualmente poderiam ter feito. Paralelamente, nós temos uma deterioração clara dos serviços sociais, entre os quais, à frente, a saúde. E eu acabei de ver declarações de autoridades governamentais a respeito da saúde, que neste ano, apenas para pagar as despesas normais do setor, que já por si sós são muito insuficientes, há uma carência de cerca de 8 bilhões de reais no orçamento. Portanto, uma situação crítica que se projeta por todos os municípios e todos os estados brasileiros, uma vez que estados e municípios não têm condições de cobrir o déficit que vem da área federal na área da saúde. E mais ainda, eles não têm condições, muitas vezes, de cumprir a sua parte, exatamente porque as suas receitas estão caindo. Não preciso dizer que as receitas estaduais, no que vai do ano, tendem a cair cerca de 10% em termos reais. Essa é a situação do Brasil. Mas o fato é que, em torno dela, o governo do PT e o próprio Partido dos Trabalhadores, a todo tempo, desenvolve ou tenta implantar na consciência nacional mitos, que eu chamaria. Um deles é o de que a situação econômica é ruim por causa da desestabilização promovida no Congresso pelas oposições. É uma afirmação falsa, que a muitos pode parecer plausível, mas ela é falsa. Isso não é o que tem acontecido. O determinante para explicar a situação atual não foi a atuação do Congresso ao longo deste ano. Poderia até ter sido. As bombas fiscais, todos nós sabemos que a propensão aqui no Congresso para votar aumento de despesas é muito forte. Mas isso não teve, até agora, uma projeção concreta. Inclusive, as bombas, chamadas bombas, não foram ainda, o veto a elas não foi examinado e elas têm efeito de médio e de longo prazo, que me leva sempre a argumentar para aqueles que são da oposição e que acreditam que estão votando no quanto pior, melhor, que isso não deve ser feito, porque isso compromete, não o governo Dilma, que mais comprometido do que está, parece impossível. É um governo que tem o apoio, de fato, de menos de 10% da população brasileira. Mas as bombas fiscais potencialmente comprometem o nosso futuro, comprometem os próximos governos do país, até porque muitas delas estão envolvidas em emendas constitucionais e, nesse sentido, são irreversíveis. Mas eu queria trazer essa análise e sublinhar a falsidade desse mito em função de algo muito recente que está para acontecer, mas ainda não aconteceu. Me refiro ao projeto
que amplia as margens do Simples federal para efeito da tributação já no próximo ano ou possivelmente para 2017, segundo seja incluído ou não essa cláusula adiando um ano pela relatora Marta Suplicy aqui no nosso Senado. Me refiro ao projeto número 125 de 2015, que altera uma lei de 2006. Pois bem, ao aumentar os limites do Simples, do faturamento das empresas que passa a ser enquadrado no Simples, passando-se de 3,6 milhões, que é hoje, para 14,4 milhões, ou seja, as empresas que têm acesso ao Simples hoje têm um faturamento de até 3,6, passarão a ter um faturamento de até 14,4 milhões. Há uma ampliação realmente considerável do Simples nacional. É evidente que isso promove queda de arrecadação. É evidente também que vai aumentar a concorrência para as pequenas empresas, aquelas que têm menos de 3,6 milhões, que hoje estão no Simples, com relação às empresas maiores, é óbvio, porque passa a haver uma equanimidade tributária entre as entre as menores empresas e as médias. E é evidente também que isto terá um impacto grande, como eu disse, nas finanças públicas, na arrecadação. Segundo a expectativa do governo, a perda de receita é da ordem de 16 bilhões de reais, ou seja, a mudança do Simples de 3,3 para mais para ver um número exato, para mais de 14 milhões de reais, do ponto de vista do faturamento das empresas, essa elevação das possibilidades, o aumento das possibilidades de adesão ao Simples, vai provocar uma queda da receita, meu caro senador Medeiros, estimada em 16 bilhões de reais. Isto foi avaliado por minha assessoria, mas eu tive o cuidado de ligar para o secretário da Receita, o Dr. Rachid, que me confirmou essa avaliação. Ou seja, a redução anual de receita tributária para o governo federal será da ordem de 16 bilhões de reais. Para que se tenha uma ideia, esses 16 equivalem aproximadamente a um pouco menos de um terço da meta de superávit primário para o ano que vem, ou melhor, para este ano. Senador Serra, me permita. Sim. Vossa Excelência está dizendo que o secretário da Receita Nacional está dizendo que haverá perdas. Eu recebi a visita do prefeito de Cuiabá em meu gabinete, que é a capital do Mato Grosso, extremamente preocupado, e ele, juntamente com outros prefeitos, também externaram que haverá perdas também. E aproveitando, eu estou falando isso para os nossos telespectadores, porque aproveitando a oportunidade que o senador Serra é um expert no assunto. Eu queria que Vossa Excelência pudesse esclarecer até para esses prefeitos que estão extremamente preocupados, se essas perdas também são reais para essas prefeituras, porque, no caso, ele me trouxe um cenário desolador para a cidade de Cuiabá. E eu queria deixar aqui. Originalmente, sim. Ou seja, o projeto que foi para a Câmara, que foi apresentado na Câmara, implicava perdas para estados e municípios. Inclusive, mexia no esquema da substituição tributária nos estados. Substituição tributária é um método de cobrança de impostos, segundo o qual se cobra, por exemplo, o ICMS totalmente na origem. Começou com automóvel, bebida e cigarro. Em vez da receita estadual e arrecadar em cada etapa um automóvel, depois sai da fábrica, depois vai para a empresa de comércio, depois vai para uma outra menor. Em cada etapa vai se cobrando o ICMS. Isso valia também para bebidas, para cigarros, que até um bar, uma biboca da periferia de uma grande cidade, recolhia o ICMS. Há muitos anos atrás, quando eu estava no governo Montoro, inclusive nós implantamos a substituição tributária. Você cobra tudo na origem. Faz uma estimativa a respeito do valor adicionado em cada etapa. Isso significou um combate muito eficaz à sonegação, né? Quanto menos etapas para cobrar o imposto,
Quanto mais concentrado a cobrança na origem, mais se economiza. Pois o projeto originalmente mexia com isso, quando estava na Câmara. Acontece que os estados, as secretarias estaduais de Fazendas, se mexeram e alteraram o projeto, de maneira que o que vem para o Senado, hoje, só produz perdas para o governo federal, não mais para estados e municípios. Nesse sentido, se referir a este projeto número 125, que veio da Câmara, não há perdas para estados e municípios. Vossa Excelência pode tranquilizar os seus prefeitos. Há perdas por outros motivos, entre eles o da arrecadação do IPI, da arrecadação do imposto de renda, que é repassado aos estados e municípios via fundo de participação. Nesse sentido, haverá perda. Esses 15 bilhões, eles são perdas para o governo federal, mas se inclui imposto de renda e IPI, isso diminui também para estados e municípios. Nesse sentido, seus prefeitos têm razão, ou seja, não têm razão no que se refere ao projeto original, que ia diretamente nos tributos estaduais e, portanto, municipais, no caso o ICMS. Mas, indiretamente, tem peso negativo, sim, sobre o fundo de participação, principalmente das regiões mais pobres, daqueles que dependem mais dos fundos federais transferidos, municípios menores e estados mais pobres, né? Estados que têm uma receita por habitante muito baixa, aí o fundo pesa muito. Portanto, essa apreensão se justifica, assim, nesse caso. Agora, queria também acrescentar e precisar o que eu vinha dizendo, é que a meta de superávit primário para este ano, original do governo federal, era de cerca de 55,3 bilhões de reais. O que é o superávit primário? É o superávit antes de serem pagos os juros, ou seja, receita menos despesa, sem pagar juros, daria algo da ordem de 55 bilhões de reais. É incrível isso, mas é verdadeiro. E a meta era essa. Mas qual é o resultado projetado para este item, superávit primário, até o fim deste ano? É menos 51,1 bilhões de reais. Ou seja, de um superávit de mais de 50, tem-se um déficit maior do que 50. Pois bem, o que eu queria dizer é que a perda de arrecadação por conta deste projeto de lei do Simples, ela equivale praticamente a 1/3 do déficit primário deste ano, para que se tenha uma ideia do tamanho dessa medida, do impacto que terá. Não estou entrando no mérito. Ninguém é contra aumentar imposto. Adoraríamos viver numa sociedade em que os impostos são muito menores, fossem muito menores do que no Brasil. Adoraríamos a cada mês aqui aprovar medidas que reduzam a carga tributária e tudo mais. Mas tenho que ficar fixado na situação atual. Na situação atual, este projeto implica em 16 bilhões de perdas. Para que se tenha uma ideia do tamanho, eles são quase 1/3 do buraco deste ano. E isto será permanente. Comece a partir de 2017 ou 2016, será permanente nos anos subsequentes. Há um argumento que sempre se dá no caso tributário e que quase nunca é verdadeiro, de que na medida em que se abaixa imposto, na medida em que se aumenta limites de isenção, o pessoal paga mais e isso compensa. Isso não existe. Eu, quando decidi estudar economia, levei muito em conta uma recomendação de uma professora inglesa de Cambridge, na Inglaterra, John Robinson, que ela disse na abertura de um livro dela: quando os alunos me perguntam se vale a pena estudar economia, eu respondo que sim, mas vale a pena estudar para aprender a não ser enganado pelos economistas, não para obter receitas próprias. E, na verdade, aprender a não ser enganado pelos economistas é uma grande arte. E, modéstia à parte, eu tenho desenvolvido isso desde que comecei no exterior, ainda no exílio, a estudar economia, porque no Brasil eu estudava engenharia. E esta tese de que abaixar imposto aumenta a arrecadação não é verdadeira. Quase em nenhum caso, precisa ser uma coisa muito excepcional e não será válido neste caso.
Agora, esse é um número que nós podemos debater aqui, que podemos conversar, que podemos trocar ideias e argumentar e contra-argumentar. Mas o mais espantoso, meu caro presidente Medeiros, é que o governo do Congresso, a liderança do governo do Congresso, do PT, está apoiando esta medida. Ou seja, está apoiando a redução da arrecadação tributária em 16 bilhões de reais, frontalmente contra aquilo que recomenda a área econômica do governo federal, particularmente do Ministério da Fazenda. Essa é uma coisa extraordinária. Ou seja, o trabalho de oposição não está sendo feito pela oposição. O trabalho está sendo feito pelo PT dentro do Congresso. E aqui eu chego, inclusive, numa outra conclusão. Não digo que, quando o líder do governo nas duas casas diz que está a favor do projeto, ele está pensando em derrubar o governo Dilma. Não estou insinuando isso, ele pessoalmente. Mas a lógica da atuação do PT nessas matérias é a lógica de bombardear o governo Dilma. Pode até estar certo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor a respeito de quem está certo ou errado nessa matéria tributária. Estou apenas dizendo que são 16 bilhões de reais de custos que devem ser provavelmente aprovados, a menos que haja mudança. Aqui no Senado, volta para a Câmara, mas será mantido, com toda certeza, que corroerá as receitas do Tesouro Federal, né, em 16 bilhões de reais, uma quantia imensa. Podemos avaliar o tamanho dela, mostrando que ela é 1/3 do buraco fiscal deste ano. Mesmo que comece em 2017, a situação fiscal não vai estar confortável, muito pelo contrário. E quem estiver à frente da economia lá vai ter que topar com essa queda brusca da receita. É um incentivo, é uma espécie de desoneração, chamemos assim, né, embora tecnicamente não seja, mas é renúncia à arrecadação, como a desoneração fiscal tributária feita a partir de 2012 e que deu um buraco que alguns estimam em 100 bilhões de reais, em grande parte responsável pela situação fiscal de que se vive, e não foi coisa da oposição. A ideia, na época, também era uma ideia parecida, daquelas que representam engano de economistas, no caso. Ou seja, de que a redução, a desoneração ia ativar a atividade econômica e ia ser compensada com maior produção, que naturalmente gera uma arrecadação maior. Coisa que, evidentemente, não aconteceu e não vai acontecer no caso dessa ampliação do Simples a partir de 2016 ou de 2017. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso. Nós temos o líder do governo, o partido do governo, jogando contra o governo numa questão fiscal extremamente delicada. Eu acho que é importante que os meus colegas no Senado, é muito importante que a opinião pública tenha isso em mente, independentemente da sua valoração, né? Muitas pessoas serão a favor, muitos parlamentares serão a favor, outros contra. Não é o ponto central da minha análise. O ponto central da minha análise é a contradição entre a política do governo Dilma, a política econômico-financeira e a orientação da bancada do PT dentro do Congresso, e mais do que da bancada do PT, porque, no caso, a orientação vem da liderança do governo, que implica, que encobre todos os partidos que são da base do governo. Recebem a orientação para votar a favor de um projeto que retira 16 bilhões da arrecadação. Quero chamar a atenção, não com um sentimento de sadismo, né, com relação, olha aí, estão errando mais uma vez, etc., mas mais para que tenham consciência daquilo que estão fazendo, e que todo este Congresso também tenha consciência da medida, dos efeitos dessa medida que está sendo provavelmente aprovada. Muito obrigado, senhor presidente.